boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar mais um encontro, mais um dia do nosso evento, do 10º encontro de pesquisa do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. Hoje a gente tem a alegria de contar com a Daniela, a Nathalie, o Saulo, para falar com um tema tão interessante que é a privacidade, novas tecnologias e meios de investigação no processo penal. Queria agradecer a todos pela presença, pela participação, vai ser uma alegria enorme ouvir vocês. Aos ouvintes, fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat, depois eu também vou mandar ali algum aviso pelo chat para vocês mandarem, fiquem à vontade, a gente faz as perguntas ao final para todos os palestrantes. Então, para a gente começar, passo a palavra para a minha colega e amiga, também participante do IBRASP, organizadora do evento, a Daniela Dora Elberg, que é doutoranda e mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela URGS, com período de sanduíche em Paris, em Sorbonne, pesquisadora sênior da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa e editora assistente da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, onde ela é a minha colega na equipe editorial da revista, fazendo um grande trabalho e ajudando tanto nesse projeto que a gente gosta tanto e não vou deixar de fazer a propaganda, joguem no Google aí a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vocês conseguem baixar muita coisa legal, tudo em acesso aberto, grátis, vários artigos, vários temas legais, tem 1 ou 2 dossiês, inclusive, sobre novas tecnologias no processo penal, então tem bastante coisa boa para quem tiver interesse de avançar nas pesquisas. Então, Dani, te passo a palavra para começar os nossos debates de hoje pela noite. Muito obrigada, Vinícius. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente pela confiança nesse painel. É um prazer imenso estar dividindo essa mesa com pessoas tão qualificadas como a Nathalie e o Saulo, com a mediação também do Vini. E eu também queria, com o próprio reconhecimento, né, de estar nesse grande time de palestrantes que são ótimas e importantes referências para mim. Então, eu vou explorar aqui na minha fala um pouco sobre a gestão dos dados na investigação criminal, a diferenciação que a gente tem, necessária a diferenciação de fontes de prova digital e prova digital, e por que isso deve ser analisado quando a gente observa a perigosa tendência da expansão de tentativas de integração e do próprio funcionamento dos bancos de dados no Brasil, enquanto uma ameaça, às vezes, quando a gente percebe da relação incestuosa do que seria o sistema de inteligência e o que seria o sistema de segurança pública. Então, o meu enfoque em si na fala vai ser sobre os bancos de dados, pensado de 2 formas, né? Os bancos nacionais, os bancos de dados nacionais, como é o caso do Banco Nacional de Perfis Genéticos, o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, e o Banco Nacional de Perfis Balísticos, e até mesmo a mega base de dados, né? O cadastro de base de cidadão, e em outra perspectiva, as bases de dados, enquanto compreendidas como um conjunto de dados que alimentam os softwares de bancos de dados no setor privado. E aí, como que vai se dar essa relação, então, com o acesso forçado a esses dados, ou ainda o compartilhamento com o setor público? E, mais precisamente, então, uma análise quanto a esses limites que devem existir, as tendências, questões regulatórias, a necessidade de regulamentação desses bancos, a dinâmica desse compartilhamento público-privado e a conformidade com os princípios de proteção dos dados. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês diz respeito ao próprio ciclo de vida dos dados, né? A gente tem as fases de coletar, de processar, analisar, armazenar, compartilhar, reutilizar e eliminar os dados, e cada uma delas vai trazer um desafio que é decorrente da própria gestão e da governança desses dados na investigação criminal, na persecução penal também. Que quando a gente percebe que realizado de uma forma inadequada, seja intencionalmente ou não, ela possui graves consequências, né? Então, quando a gente fala de dados e tecnologias na investigação, a gente não está só falando de meios de obtenção de prova digital,
como aí a gente tem alguns exemplos bem em voga nos estudos, né? Mas também sobre os próprios softwares de armazenamento dos sistemas de bancos de dados, que por vezes vão tratar dados que são extremamente sensíveis, como o caso dos dados biométricos, que cada vez mais vêm sendo incorporados à esfera penal por meio do campo do direito probatório. Um segundo ponto que eu trago aqui é a diferenciação de fonte de prova digital e prova digital como sendo algo imprescindível para o aprofundamento teórico, dogmático mesmo, de como vai se dar, como esses dados digitais quando que vai se tratar de aquisição da fonte de prova digital e quando vai se tratar de admissibilidade da prova digital, para então a gente poder seguir e pensar como é que vão se dar as fases relacionadas à produção probatória. Então, pegando o conceito do Delgado Martim, sendo a fonte de prova digital concebida como uma informação que é contida ou transmitida por meios eletrônicos, prévia e independentemente do processo, e a prova digital como toda informação de valor probatório, que vai estar contida também no meio eletrônico ou transmitida por esse meio, isso significa produzida, armazenada ou transmitida, eu quero pensar, então, com essa diferenciação, o que majoritariamente a gente vai ter na nossa realidade, em que a produção de provas digitais ocorre majoritariamente na fase investigativa, a fonte de prova digital como sendo algo derivado de mecanismos de relativização da privacidade. E, por isso, a importância, então, de se atentar à limitação relacionada a essa aquisição das fontes de prova. Então, falando, inclusive, com o Geraldo Prado, que é uma grande referência para todos nós, né, estava dividindo minhas angústias sobre meu projeto de tese, que aborda essa temática, para pensar as questões relacionadas prévias à cadeia de custódia, né? Porque quando a gente pensa no conjunto de informações e de dados relevantes para a descoberta de um conjunto de informações a partir de uma entidade, de como uma entidade está gerindo um banco de dados, a gente tem o dever de se preocupar com integridade, com autenticidade e preservação dessas informações, mas isso não significa que a gente está falando de cadeia de custódia, porque a gente está falando do momento prévio, né? Então, a cadeia de custódia ela é um conjunto de técnicas que vão incidir na investigação, mas a investigação não vai nascer na autoridade do Poder Judiciário. Então, a gente vai ter toda essa questão prévia a ser analisada, relacionada, então, majoritariamente com o agente público que tem a responsabilidade pela investigação. O terceiro ponto que eu acho que é importante trazer aqui que eu quero buscar abordar algumas questões que são instigadas e relacionadas à proteção de dados no campo penal e da segurança pública, trazendo reflexões que são essenciais e que provêm do conteúdo e da estrutura normativa que uma lei geral sobre proteção, sobre tratamento de dados pessoais para esses fins específicos, segurança pública e persecução penal, deve contar. Assim como também essa base principiológica deve ser abordada em nível de Código de Processo Penal, e aí o que a gente vê em termos bem perigosos que tem no projeto de lei do novo CPP, mas também outros projetos que trazem aí provas digitais, e mais a fundo ainda, as previsões de leis específicas quando a gente pensa em medidas interventivas dentro de uma lógica do processo digital, de prova digital em si, né? Então, quando a gente traceja um recorte transversal nas investigações criminais com essa lógica digital, é muito importante que a gente consiga interseccionar dogmática processual penal com a dogmática constitucional da proteção de dados, e que, inclusive, vem sendo muito incorporada a dogmática material penal, né, que a gente vê a importância de se atentar a essas mais diversas
mutações que a gente vê dos institutos processuais tradicionalmente desenvolvidos pela doutrina numa era analógica, sem falar, inclusive, dos respingos de autoritarismo e todos os recortes de seletividade que a gente sabe, e que não mais se apresentam como possíveis de transposição sem que violem inúmeros direitos que a gente vê cada vez mais internacionalmente reconhecidos como direitos fundamentais, como a autodeterminação informacional, a integridade e confiabilidade dos sistemas informáticos. Então, o trabalho que foi realizado por uma comissão de juristas extremamente qualificada em novembro de 2020, que foi apresentado à presidência da Câmara de Deputados na forma de anteprojeto, pelo que foi conhecido de LGPD penal, e que a própria Elo mencionou ontem, né, que ela fez parte, buscou justamente suprir essa lacuna do artigo 4º, inciso 3º da Lei Geral de Proteção de Dados, que excetua a aplicação de tratamento, essa lei para tratamento de dados relacionados à segurança pública. E aí, o que é preciso levar em conta, em primeiro lugar, com relação a essas excepcionalidades da LGPD, e o porquê de elas constarem nessa previsão normativa que exige o desenvolvimento de uma LGPD específica para fins penais, foi o que a Heloísa Stelita mencionou ontem, que quando a gente fala nessa matéria tão sensível de tratamento de dados no campo penal, a gente está falando de dados que são primordialmente coletados e tratados de forma coercitiva. E por isso é muito importante, muito mais importante que o próprio consentimento, é a base legal que vai respaldar eles, vai respaldar essa coleta ou vai respaldar esse tratamento. Então, a gente precisa atentar a essas balizas na proteção ideal da autodeterminação informacional, observar as finalidades das atividades de tratamento de forma apartada, conseguir dar uma atenção a essas, principalmente as temáticas, os princípios relacionados à reserva de lei, à reserva parlamentares, e principalmente no âmbito das normas autorizativas de intervenção informacional. Então, quando teve toda a movimentação do anteprojeto, a gente, pela Data Privacy, fez uma nota técnica que contou com um parecer de consultores que trouxeram ponderações muito baseadas nos ensinamentos do professor Greco, né, trazendo para o âmbito do direito da segurança pública, como o professor Greco fala, a imprescindibilidade de se embasar no princípio da separação informacional. Então, a intervenção em direitos fundamentais, principalmente que não tá prevista, né, dentro de uma totalidade de todo o ciclo de vida dos dados que a gente vê, ela não deve contar esses dados que estão, de alguma forma, sendo coletados, processados, armazenados, ela não deve estar todos sob o controle de uma mesma agência. Então, o reconhecimento para a gente levar em conta aí, com relação ao tratamento de dados nas esferas de segurança pública e de persecução penal, é super importante reconhecer a autodeterminação informacional, a integridade dos sistemas informáticos, como direitos que protegem o livre desenvolvimento da personalidade e como que, de certa forma, conseguem conter práticas de vigilantismo, mas outros fatores essenciais para essas limitações de acessos irrestritos desses dados pessoais, com especial atenção à reserva de lei e à reserva parlamentar. Então, buscar uma aplicabilidade robusta desses princípios de reserva de lei, com uma perspectiva também de amplo direito fundamental à autodeterminação informacional, como eu mencionei, o livre desenvolvimento da personalidade humana, tudo compreendido num guarda-chuva de justiça procedimental, que busca uma máxima garantia de ampla defesa, de contraditório, de devido processo informacional e devido processo penal,
E um outro leque de princípios que são abordados, inclusive, no anteprojeto, com relação à responsabilização, a transparência, desculpa, o accountability, a separação de poderes informacionais. Então, a gente vê que dentro desse do campo das corporações que atuam no segurança pública, né, a gente vê o uso cada vez mais do Big Data sendo incorporado, tanto em termos preditivos, como de vigilância massiva e de integração de bases de dados. E muito do que a gente vê é globalmente um discurso em que os governos utilizam de soluções tecnológicas para estabelecer uma vigilância que, por vezes, acaba pendendo a uma vigilância política em nome de segurança nacional, em nome de segurança pública. E aí, no que diz respeito, essencialmente, às biometrias, envolve dados sensíveis, extremamente sensíveis, que o professor Saulo vai falar sobre, especificamente, a biometria facial. Então, como esses dados sensíveis vão envolver altos riscos, e esses altos riscos vão suscitar problemáticas de quem está coletando esses dados, quem está armazenando, com quem está sendo compartilhado esses dados, quais são os usos secundários, inclusive, desses dados. E a segurança pública no Brasil sofre de uma ausência de um diálogo interinstitucional mesmo, dos mais variados níveis de federação, mas também de uma dificuldade de produção de transparência mesmo, dados confiáveis na segurança pública, que a gente sabe o quão complicado e um quadro jurídico forjado em uma racionalidade, uma realidade do século passado, que ainda deságua em problemáticas extremamente complicadas dentro da realidade brasileira, de uma sociedade extremamente racializada, em que a agenda digital tem completa relação com todo um recorte racial que o nosso sistema penal faz. Então, como é que a gente garante um devido processo frente a essa confusão que se faz dentro das pautas de segurança pública, o que seria segurança nacional, de que vem sendo considerada inteligência, e de que forma, então, lidar com a introdução das novas tecnologias que passam a alterar significativamente os métodos de policiamento e os meios de investigação, que aí Nathalie vai fazer uma fala quanto a essa questão, assim, das antigas, a gente vai ver antigas problemáticas que vão reacender, só com outras roupagens, né? Mas a gente também vê aí as questões relacionadas ao tratamento de dados, assumindo o palco também para a gente pensar em ferramentas dentro desse quadro jurídico institucional, que a gente possa pensar em possíveis, se não mudanças, contenções de danos, né? Então, acho que é interessante trazer quando o Garland fala da cultura do controle, ele traz expressões chaves que são super interessantes para a gente analisar essa relação incestuosa entre inteligência e segurança pública, que a gente vê cada vez mais acontecendo, que são expressões chaves como parceria público-privada, cooperação interagências, abordagem multiagências, ativação das comunidades, tudo isso no intuito de pulverizar a responsabilidade pelo controle de crime entre agências. E aí, a cooperação entre agências e órgãos que objetiva promover a integração de bases de sistema é algo que já está compreendido na disposição do próprio Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que a gente tem instituído pela Lei 13.675 de 2018. Então, o SUSP visa a integrar os órgãos de segurança e de inteligência e padronizar informações estatísticas e procedimentos. Quando prima por essa integração, inclusive dispõe no artigo 10º sobre o Cinesp,
e sobre o compartilhamento e acesso recíproco dos bancos de dados, além também do compartilhamento dos dados do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, também nessa lógica de integração. Então, as disputas no campo tecnopolítico de controle de bases de dados que podem ser, que a gente consegue observar, elas não são de agora, a gente já vê desde a época da ditadura uma iniciativa de um projeto de implementação do RENAP, o Registro Nacional de Pessoas Naturais, que era uma tratativa justamente do governo de fazer uma grande base de dados cadastrais informatizada e unificada para os cidadãos brasileiros, e sob um governo totalitário, ainda assim, diversas foram as críticas quanto às problemáticas relacionadas ao direito personalíssimo e à fiabilidade dessas bases de dados. Então, que isso impactaria de forma significativa cerca de 2 milhões de pessoas, que representaria 2% da população, essa fiabilidade. E aí tem um artigo interessante que fala sobre isso, que é o do Marcelo Viana. Então, essa tentativa de integração dos dados que são armazenados por entes públicos é algo que a gente vê também no governo da Dilma, a gente viu no governo depois Temer com o decreto 8.789 de 2016, que passa a dispensar os acordos e convênios entre instituições para o compartilhamento de dados. O SUSP a gente também vê pela Lei 13.675 de 2018, e no governo Bolsonaro a gente tem diversas iniciativas, mas que eu destaco aqui duas, o decreto 9.662, que vai trazer a Secretaria de Operações Integradas, o CEOP, com um papel de estimular e induzir investigações de infrações penais de maneira integrada e uniforme com as polícias federais e civis, mas o CEOP integrando o SISBIN, o Sistema de Inteligência, e daí, então, com essas várias dúvidas que surgem quanto a essa integração, e o decreto 10.046 de 2019 também, que vai ampliar essa dispensa que teve no governo Temer com relação aos convênios de administração pública federal para todos os tipos de poderes da União, e também vai ampliar, vai determinar como finalidade de compartilhamento de dados uma justificativa que é extremamente genérica, do aumento da qualidade de eficiência e de operações internas na administração pública federal. Então, essa amplitude vai causar danos e consequências com o cadastro de base dos cidadãos, que a gente vai ver desde outubro de 2019, com esse decreto, com uma operacionalização de uma mega base de dados histórica, que é o cadastro de base do cidadão, e que não dialoga com muitos dos princípios e dos conceitos e das regulamentações da LGPD. Então, essa base de dados ela vai centralizar uma ampla gama de dados pessoais da população e vai estar suscetível a uma série de problemáticas que estão desde a esfera pública em nível de inteligência e a instrumentalização também para o vigilantismo, para práticas de censura, até a esfera do setor privado, questões de venda, questões de mercado regulatório, sem falar, inclusive, das próprias suscetibilidades de vazamentos e incidentes de segurança que a gente vem vendo cada vez mais corriqueiramente, né? Então, o cadastro base, esse decreto, né, ele despertou a atenção da sociedade civil, várias entidades entraram, então, inclusive como amicus curiae na ADI, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, questionando esse decreto, a Data Privacy foi uma delas, mas é interessante de ver um relatório que foi feito pela Coding Rights sobre o cadastro de base de dados do cidadão, sobre denúncias que foram feitas, como esse cadastro de base, que é para ser feito para políticas públicas, né, passou a ser acessado pela ABIN.
Aí tem as denúncias que foram feitas pelo The Intercept, que tem relacionada ao acesso à base de dados também que a ABIN solicitou para o SERPRO, e também para os dados do banco de imagens de registro das carteiras de habilitação, né, de responsabilidade do Denatran, e toda essa relação, então, que estaria, que a ABIN teria utilizado como embasamento legal para o acesso a esses dados, esse decreto de 10.046 de 2019. Então, eu chamo a atenção aqui, já direcionando minha fala ao final, de como os bancos, eles merecem uma atenção com relação aos compartilhamentos entre público e privado, nessa lógica securitária e de vigilância, e como também a gente tem que pegar e transpor os princípios que a gente vê que estão muito bem postos no anteprojeto da LGPD penal, relacionados à finalidade, à necessidade e à transparência, que são direcionamentos extremamente relevantes para a análise de regulamentações de várias questões que vêm à tona, inclusive dos projetos de lei de reconhecimento facial e de todos esses projetos de lei, na verdade, com expansão relacionada de uso de softwares de bancos de dados. Então, a gente vê uma série de problemáticas relacionadas a esse amparo normativo e principiológico, que a maioria não tem, e a problemática relacionada a essa unificação massiva de dados, e dados sensíveis ainda. Muitas vezes a ausência de salvaguardas para legitimar esses usos secundários dos dados, e aí como é que fica dentro dessa lógica de interoperabilidade, que por si só não é a problemática em si, mas toda a má gestão por trás da governança de dados, por trás dessa interoperabilidade, e os riscos ligados à capacidade computacional, as ameaças que a gente vê, então, aí do STJ, paralisado por 3 dias, ou de vários outros que passaram a ser, nos últimos tempos, passaram a sofrer incidentes de segurança pública, sem falar também, de segurança digital, perdão, sem falar também de todos os riscos relacionados aí ao perfilamento, que aí vai pender mais para bancos, por exemplo, como o multibiométrico, né, e aí o resgate de informações, como é que vai se dar, tudo uma ausência muito problemática a ausência de regulamentação desses bancos, e tudo que está relacionado, então, ao próprio banco, de como ele vai, como é que vai ser feita essa coleta, como é que vai, na verdade, a informação vai compor os bancos de dados, que muitas vezes, por mais que haja regulamentação, no caso, por exemplo, do banco de perfis genéticos, não vai estar aberta de como é que certas questões ocorrem, né? Então, acho que é essencial que a gente preste atenção a essas problemáticas que estão relacionadas ao uso massivo de dados e que, de certa forma, acabam por apresentar riscos à população quando não são bem geridos, né? Não há uma devida governança. Então, quando a gente vê, por exemplo, no caso dos bancos nacionais de perfis genéticos, é essencial a existência da prova genética para se definir ou para excluir a autoria do delito, mas todas as problemáticas que estão por trás da coleta coercitiva, quando a pessoa se recusa, quando a pessoa está presa, né, no caso acontece já condenada e cumprindo a pena, né, essa produção probatória no processo penal, que acaba envolvendo toda uma questão também do nemo tenetur. Então, é imprescindível que a gente preste atenção nessas problemáticas que já são corriqueiras da produção probatória e some elas a toda uma estrutura social
que a gente tem um compromisso dessa agenda digital afetando pessoas negras no Brasil. Então, o banco de dados multibiométricos, ou ainda mesmo tem um dado, não tem um mini artigo no boletim do IBCCRIM que eu acho bem interessante quando fala sobre como os bancos de perfis genéticos, eles acabam se tornando de certa forma, uma coleta, transcendem, né, e acabam sendo uma coleta, uma potência transformadora relacionada a corpos que sempre foram alvo de controle, sempre foram alvos da seletividade penal, e como esses dados acabam sendo armazenados pelo Estado, e como se criam certos ciclos viciosos, porque certos matches que vão se dar, uma vez que o dado está no banco, não existe regulamentação quanto aos matches que vão ser feitos. Então, a primeira vez que chegou, já está aí o recorte, o filtro da seletividade, que vai afetar. O tema do corpo engloba questões que têm a ver com essas questões de que corpos são controlados no Brasil. Então, é imprescindível que a gente tenha essas... limite, regulamente, porque é quase que inconcebível que a gente tenha bancos da magnitude que a gente tem hoje em dia, já previstos em lei, sem regulamentações específicas quanto a como vai se dar e como de fato eles funcionam, como é que, se trata de uma fonte de prova, como é que vai ser incorporado ao processo, como é que vai se fazer a pré-constituição dessa prova, enfim, então, como é que o laudo pericial é feito com relação ao dado que estava no banco. Enfim, não quero me estender, porque agora vem palestras brilhantes depois de mim, então, agradeço imensamente a oportunidade e fico à disposição para dialogar com os demais. Perfeito. Muito obrigado, Daniela, já para dar andamento, e como eu falei, quem tiver perguntas dos ouvintes, vocês podem mandar ali pelo chat que a gente faz ao final. Então, já vou dar andamento às 3 palestras, passo agora para a Nathalie, a quem eu agradeço muito pela participação, pela disponibilidade. Ela é advogada, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da USP, graduada pela mesma instituição, fez a LLM em Munique, tem um negócio em alemão ali meio complicado, que eu achei meio difícil de falar, um certificado, uma coisa, depois você explica melhor do que eu. É integrante do coletivo de advocacia em direitos humanos desde 2015. Então, muito obrigado, Nathalie, te passo a palavra para a tua palestra. Eu que agradeço, muito boa noite a todas, a todos, cumprimento Vinícius e os meus colegas aqui palestrantes. E eu estava pensando durante a semana, sabe, como aterrissar hoje aqui sobre o que falar e como inserir esse assunto. E comecei a fuçar, né, como, enfim, buscando trazer concretude para esse tema, novas tecnologias, privacidade, meios de investigação, e aí me ocorreram as recentes notícias, né, daquele processo solicitatório que está acontecendo no Ministério da Justiça para aquisição, e aí, entre aspas, de um software espião. Não sei se vocês acompanharam, causou um barulho aí, um burburinho, muito debate, né, as pessoas se percebendo com a privacidade ali, né, em questão, imputações ali de participação do filho do presidente nesse processo, de alienação de órgãos tradicionalmente incumbidos de exercer inteligência no país. Então, esse foi o fato que me chamou a atenção, e eu acho que a gente podia começar por aí essa conversa de hoje. Não sei se vocês lembram ou acompanharam a questão. No final das contas, a empresa brasileira que é responsável por comercializar os produtos da NSO, que é essa empresa israelense, né, e o produto é o Pegasus, acabou saindo do procedimento licitatório, enfim, desistiu de oferecer o seu produto, mas isso nos levantou ali a antena, o alerta para pensar essas questões. O Pegasus, também não sei se todo mundo conhece essa tecnologia, é um software espião
que explora a vulnerabilidade, seja do sistema operacional dos dispositivos, seja das aplicações especificamente, para conseguir acesso aos dispositivos. Ou seja, não se trata, por exemplo, de conseguir informações com o provedor de aplicação, não se trata de promover uma busca e apreensão. O método de investigação que se usa aqui é justamente o hackeamento, a invasão do dispositivo explorando essas fragilidades. Aparentemente, a gente não vai ter Pegasus no Brasil, por enquanto, não sabemos, enfim, não necessariamente a gente ficaria sabendo disso também, porque esse processo licitatório era sigiloso, né, essas informações foram conseguidas aí de maneira, enfim, com muito trabalho investigativo, para que isso viesse à tona e fosse efetivamente debatido, mas era isso que estava em questão, a possibilidade, portanto, de ter um software de hackeamento à disposição do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e das autoridades que estão aí envolvidas na persecução penal no Brasil. Acho que é importante dizer, bom, no meu entendimento, né, eu entendo que hoje em dia a gente ainda não pode, no Brasil não há base legal para explorar o hackeamento, né, embora tenha visto já em alguns debates, né, algumas pessoas equiparando hackeamento à infiltração online, equiparando hackeamento à infiltração de agentes. Não há regramento específico para isso no Brasil ainda, e até termos não é possível executar esse tipo de operação como meio lícito de obtenção de prova. A gente tem aí alguns julgados importantes, né, no STJ, por exemplo, que indicam que se eu não consigo garantir, por exemplo, que a forma de acesso, né, à informação se deu de maneira a excluir a possibilidade de manipulação, a excluir a possibilidade, né, de afetação da integridade da prova, essa prova não pode ser trazida ao processo, e eu acho que esse é justamente o tipo de argumento que poderia ser oposto em relação a esse tipo de intervenção também, mas para além, antes disso, não há lei. E aí eu vou chegar na legalidade estrita como uma importante medida diante de métodos como esse, como o hackeamento, que são métodos ocultos de obtenção de informação, métodos ocultos de obtenção de prova. E gostaria de passar pelas perguntas sobre o que são, né, o que os caracteriza como grupo de intervenções, que risco, em que contexto eles surgem, né, e aí contexto político criminal, mas também contexto tecnológico. Queria falar um pouco sobre os riscos que eles colocam para as garantias processuais penais para os indivíduos, em geral, que entram em contato com a justiça criminal, e queria, por último, falar sobre as condições, os limites, né, para a utilização desses métodos de obtenção de prova. E eu começo, então, com a pergunta talvez mais simples, que é, né, que são métodos ocultos de obtenção de prova. São aqueles métodos de coleta de informação cuja eficácia pressupõe que o afetado não os conheça, certo? Uma interceptação, uma escuta ambiental, todos esses meios de obtenção de informação dependem, para que sejam eficazes, do desconhecimento, da ignorância do interlocutor ali. Caso contrário, não serão reveladas as informações que são de interesse dos investigadores. Então, são secretos. Essa é uma característica comum desses métodos. E diferente de meios de prova, né, documental, pericial ou testemunhal, eles tendem a normalmente, né, não são contraditórios, já que eles, né, pressupõem o desconhecimento do afetado, eles são extraprocessuais, não são geridos pelas partes do processo, por isso também não servem diretamente ao convencimento do juiz e tem como consequência para a violação do procedimento, né, de obtenção, a inadmissibilidade dessa prova. Então, eu poderia dar essas características para, né, caracterizá-los, e aí eu posso falar de alguns exemplos também, por exemplo, né, como que esses métodos têm sido usados para incrementar aí a atividade de investigação. Interceptação de dados, interceptações telefônicas que já são conhecidas há mais tempo, as escutas domiciliares, as escutas ambientais, a infiltração de agentes, as campanas virtuais, que consideram método de inteligência e não de investigação, mas a gente também pode falar sobre isso mais adiante, monitoramento contínuo de dados de geolocalização e por aí vai. Eu acho que uma tendência geral, dá um gole d'água aqui, uma tendência geral que diz respeito a esses métodos é tanto uma
proliferação em termos de quantidade de métodos disponíveis, como também uma agudização do seu potencial intrusivo, né, sobre as comunicações, sobre a vida privada, sobre essa esfera de direitos dos indivíduos. E aí, em que contexto surgem, né, esses métodos de investigação? Acho que, por um lado, é inegável que a gente está observando, né, um rápido desenvolvimento tecnológico e um rápido crescimento também do acesso e dependência das pessoas em geral a esses dispositivos, que servem para uma série de coisas, mas também servem para coletar, enfim, né, servem para o nosso rastreamento, de certa maneira, porque coletam e armazenam informações sobre nossas atividades em geral. Então, eu acho que avanço da tecnologia digital, o aumento da capacidade de processamento, o aumento do processamento efetivamente por atores privados e por atores públicos, e a forma como isso impacta dinâmicas criminais, é verdade, né, que acaba que muitos crimes hoje em dia são cometidos online, mas mesmo quando não é esse o caso, a gente vê a incorporação dessas estratégias, dessas tecnologias, no cotidiano das agências penais, porque é isso. Eu posso não estar usando a internet para cometer nenhuma infração, mas o celular me acompanha onde eu vou e constitui um método de monitoramento, por exemplo. Né? Eu acho que há aí exemplos, por exemplo, de interceptação de comunicações que servem justamente para a investigação, que não necessariamente estão sendo cometidas durante a ligação, mas que, de certa maneira, servem para angariar informações para que uma infração penal, para que um crime seja esclarecido. Então, esse é o contexto tecnológico, mas eu acho que ele explica algo, mas não tudo, sobre o que se passa no Brasil. E é possível olhar, é preciso, aliás, olhar para o contexto político-criminal, né? A gente tem ali, acho que muita gente fala num processo de degradação de garantias fundamentais, num processo de erosão, né, do devido processo, mas, por outro lado, porque, embora houvesse, né, o crescimento das expectativas associadas aí à Constituição Federal e decorrente também do que ela coloca, né, em relação ao processo penal, acho que, por outro lado, a história brasileira a se considerar e o fato de como, né, garantias processuais penais nunca lograram se generalizar entre aqueles que são processados e criminalizados no Brasil. Então, acho que essas duas coisas precisam ser consideradas, né? O punitivismo, que, embora nós percebemos crescente, de certa maneira, sempre deu o tom, né? Um déficit normativo na regulação dessas interferências em direitos fundamentais, e, por outro lado, uma política criminal que é seletiva, que é frequentemente insuscetível à regulação. Acho que os exemplos, né, disso parecem se acirrar, talvez porque mais visíveis hoje em dia. A gente vê que a lei, né, limitando, por exemplo, a possibilidade de realizar operações policiais em tempos de pandemia em comunidades do Rio de Janeiro, e isso sendo desafiado publicamente, né, e defendido também sem muito pudor. Então, eu acho que é preciso considerar que essas tecnologias, né, são incorporadas e operacionalizadas nesse contexto político-criminal. Pois bem, que riscos... Eu acho que uma outra coisa que é preciso falar em relação ao contexto tecnológico, justamente porque as tecnologias são presentes no cotidiano do número crescente de pessoas, a tendência à massificação do uso e a generalização do uso de métodos ocultos é enorme. Antigamente, por exemplo, sei lá, 50 anos atrás, se eu fosse falar de um método oculto que poderia ser utilizado e foi utilizado por regimes autoritários, era colocar ali um investigador, um vigia, alguém lhe acompanhando para cima e para baixo, captando informação e circulando esse tipo de informação. Hoje em dia não precisa deslocar, né, um agente para vigiar cada um dos suspeitos, basta acessar as informações que as pessoas voluntariamente produzem. Acho que voluntário pode ser um pouco demais, assim, né, considerando as práticas, os termos de uso e as políticas de privacidade que estão associadas ao uso desses dispositivos e de aplicações, mas é isso, né, essas informações são produzidas, estão cada vez mais disponíveis, são cada vez mais processadas também. Pois bem, por que é que a gente precisa olhar para esses métodos ocultos de investigação com cuidado, né? Que riscos
eles colocam para o processo, que risco eles colocam para os indivíduos se a gente não toma medidas para limitar esses, né, possíveis danos. Acho que a primeira coisa é, o afetado não sabe, o afetado não pode questionar juridicamente, o afetado não pode reclamar seus direitos. O contraditório não existe, ele é diferido, justamente porque do desconhecimento depende a eficácia do método. Então, essa é a primeira questão, o primeiro risco que coloca, que é o afetado estar no escuro e não pode se insurgir contra eventuais abusos. Né? O conhecimento dele é após a intervenção. E aí tem os riscos que são colocados pelo contexto. O risco colocado pelo contexto número 1 é a falha, né, esse déficit normativo que a gente observa no Brasil. A maioria dos métodos não tem um procedimento específico regulamentado, a maioria das intervenções não há no Brasil uma cultura, né, de documentação da intervenção, não há no Brasil disseminada, na minha opinião, uma cultura de preservação da cadeia de custódia, isso é, de documentação de cada um dos passos envolvidos na obtenção daquele elemento, a preservação daquele elemento, que permitam, né, que as partes tenham acesso direto, possam fazer, enfim, né, suas análises, possam, enfim, exercer o contraditório diferido, ao menos. Então, acho que esses são alguns dos riscos que precisam ser enxergados, né, e precisam ser endereçados. E como é que a gente endereça esses riscos? Acho que a primeira coisa é uma intervenção como essa. Eu, né, sinto ser muito difícil dizer que, né, que métodos ocultos não podem, que métodos ocultos não devem ser utilizados porque colocam riscos muito grandes, porque hoje em dia estão muito disseminados. Eu acho que o que dá para falar é que a primeira coisa, eles precisam estar regulamentados, eles precisam estar bem descritos, precisam estar previstos em leis que são claras, leis que são precisas, leis que são rigorosas, e aí algumas coisas a se considerar nesse processo de legislação, né, de normatização de métodos ocultos em geral. A gente vê muito no Brasil, e aí, né, necessidade de lei expressa, digo eu, a gente vê muito no Brasil, na prática judicial, ali a inovação amparada no suposto poder geral de cautela, numa integração analógica, numa interpretação extensiva. Esses atalhos, essas locuções, essas expressões em que têm se aparado juízes e juízas brasileiros para, enfim, né, permitir que certos métodos sejam utilizados para obter informação, e, infelizmente, não logram satisfazer a necessidade de justificação formal desse tipo de intervenção em direitos fundamentais, que é justamente a legalidade estrita. E aí, quando eu falo de legalidade estrita, da necessidade de existência de lei, eu preciso diferenciar também aquilo que são normas autorizadoras daquilo que são normas de competência. Frequentemente também essa confusão acontece aqui no Brasil. As normas de competência dizem, né, quem faz o quê? Atribuem ali competências para os diferentes agentes do processo penal. As normas autorizadoras regulam justamente a atuação, né, a relação entre quem pode e aquele que vai ser afetado. E é isso que precisa haver para que um tal método seja utilizado, seja mobilizado e aproveitado de maneira legal, de maneira justa dentro de um processo. Eu acho que, para além disso, né, não basta dizer, enfim, apenas aquilo que é expressamente autorizado pode ser feito, é preciso que essa lei, né, coloque parâmetros de legitimidade, considere e proponha parâmetros de legitimidade, parâmetros de proporcionalidade, preveja subsidiariedade, preveja delitos autorizadores, ou seja, não é em todos os casos que podem ser usados esses métodos. E essa lei, é lógico, submete, né, as agências, mas também o julgador que vai opinar ali, que vai autorizar ou não o seu uso. E tudo isso eu digo por quê, né? Por que subsidiariedade, por que esses requisitos de legitimidade, de proporcionalidade precisam ser averiguados? Porque a gente está falando de intervenções severas, e quanto mais severas intervenções, maiores devem ser os obstáculos para que essas intervenções se deem, né? Porque o risco que há, justamente porque essas informações estão sendo produzidas, disseminadas e processadas, é que o seu uso seja também massificado e se perca a dimensão do quão intrusivos são esses métodos, de quão violadores de privacidade
eles podem ser, e dos riscos que eles colocam para os indivíduos, mas para o processo como um todo, para a justiça criminal como um todo, para grupos específicos que estão expostos à criminalização de maneira desigual, que têm menos acesso à defesa, né, e à justiça para reagir a esses impulsos de criminalização, né, esses movimentos de criminalização. E é justamente, eu acho que é aí que eu chego para aterrissar de volta no final dessa minha fala, que é para pensar, né, intervenções severas em direitos fundamentais que podem ser necessárias. Eu acho que todo mundo aqui, né, consegue imaginar uma situação grave que precisa ser evitada, um crime grave que precisa ser responsabilizado, precisa ser, enfim, endereçado. Não preciso eu dar esses exemplos, mas diante desses métodos que têm esse potencial intrusivo, essas compensações precisam ser elaboradas, né? Pressupostos autorizativos rigorosos, ou seja, uma restrição a bens, a defesa, enfim, a proteção ou a reparação da violação de bens jurídicos de maior valor, a limitação ao acusado, ou seja, evitar alcançar um número indeterminado de pessoas, como a gente tem visto também, né? Deveres de proteção, como a designação de defensores substitutos no contexto em que a própria pessoa ainda não pode se defender porque o contraditório é diferido e o conhecimento do método, né, da medida, da intervenção é limitado. Prevenção contra acessos indevidos, prevenção, a tomada de uma série de medidas de segurança associada ao tratamento desses dados, a eliminação desses dados quando não mais necessários. E aí, eu acho que, ao final, uma última medida de compensação, uma última medida de garantia de direitos, é a possibilidade do reclamo, né, do reclamo do afetado tem havido repercussões ou não derivadas do emprego desse método, né? Nem sempre uma investigação redunda em ação penal, então às vezes as pessoas já ficam sabendo que tiveram seus dados acessados, utilizados, analisados. Esse tipo de notificação deve se generalizar, deve virar prática, porque as pessoas precisam ter direitos de dados, também na área de segurança pública. Eu acho que o lugar onde a Daniela terminou a fala dela é também o lugar onde eu gostaria de terminar. A gente tem aí um anteprojeto de lei que começou a colocar balizas importantes ali para o tratamento de dados na segurança pública e em investigações, e seria interessante honrar esse trabalho intelectual, né, de grandes especialistas no tema no Brasil, e colocar esse projeto para andar, porque o déficit normativo é severo e o projeto traz coisas muito importantes, como, por exemplo, o princípio da legalidade estrita, na necessidade de legislar sobre intervenções sobre direitos fundamentais e uma série de outras adaptações, né, de aplicações setoriais, digamos assim, dos princípios de proteção de dados a essa área específica da segurança pública e do processo penal. Então, eu encerro por aqui e agradeço muitíssimo a atenção. Eu que agradeço, muito obrigado pela tua fala, pelos debates tão interessantes, várias questões relevantes para a gente ir pensando e avançando nesse tema. Passo agora ao Saulo, a quem também eu agradeço muito pela participação. Só para fazer uma breve apresentação, Saulo tem graduação em Direito pela Universidade de Salvador, é atualmente promotor de Justiça na Bahia, pós-graduado em Ciências Criminais, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Federal da Bahia, mestrando em Raciocínio Probatório pela Universidade de Girona, na Espanha, associado ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal, sempre um parceiro do IBRASP, e professor da especialização da Universidade Católica de Salvador. Saulo, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, sempre tão ativa. Tenho te visto até semana passada, retrasada, a gente estava junto no evento de debate do novo livro do professor Jordim, que foi um debate super interessante. Então, te agradeço muito pela disponibilidade, passo a palavra para a tua fala de hoje. Boa noite a todos e todas, os ouvintes que estão aqui, da minha alegria, da minha satisfação. Vinícius, que tem feito um trabalho belíssimo pelo IBRASP, coordenando a revista, com artigos super interessantes, disponibilizando esse material gratuitamente, isso é importante também, né? Que é um fomento à pesquisa, à leitura, uma nova leitura do processo penal, fazendo as interseções que são necessárias para ampliar o horizonte. O IBRASP, que coordena um seminário de teses
que eu não sou associado ao IBRASP, então não estou fazendo propaganda, porque realmente é muito relevante por conta desse fomento, desse impulso. Acho que precisávamos disso, Vinícius, e eu estou tendo essa oportunidade de dialogar aqui e tendo você e render esses elogios ao belíssimo trabalho de campo, de raciocínio, de pensamento no processo penal, e me estendo também a Daniela Dora, já que também está na assistência, pensando o processo penal brasileiro. Então, eu considero o IBRASP um grande núcleo de pensamento no Brasil, assim como o IBADPP, mas essa iniciativa de discutir teses, ela é fundamental, porque as teses e dissertações, elas têm um destino muito certo na nossa cultura, que é o engavetamento. No sentido que eu quero colocar de engavetamento é que não há uma discussão, a tese não roda, a ideia não roda. E se a ideia não roda, a ciência, a produção, a criatividade, a metodologia, ela não se desenvolve. E aí o cenário nacional não se desenvolve, e a gente continua sendo refém de importações e importações, sem discutir as nossas categorias processuais, os nossos institutos, mas não era sobre isso que eu queria falar. Acabei me empolgando. Eu queria também cumprimentar aqui as queridas professoras, Nathalie Fragoso, Daniela, que pavimentaram o caminho, facilitando a minha fala, umas falas riquíssimas, e já começo, já com algumas provocações. Talvez aqui eu tenho mais perguntas, e acho que as perguntas, o exercício de perguntar é um exercício relevante para a gente se impulsionar também. Então, mais perguntas do que respostas sobre esse tema que eu quero abordar aqui. Quero começar de uma forma um pouco diferente do que eu tenho feito, porque quando eu fui convidado para falar por André Nicoliti, aqui neste evento, eu falei do que é que eu tenho essa preocupação que a Natália falou, né? Como é que eu posso tocar, né? Materializar essa dimensão, que é uma dimensão que, para o leigo, né, para quem está fora dessa ambiência, é um pouco etérea, né? É tecnologia ficcional, hollywoodiana, né? Então, como tocar? Então, me lembrei de uma música de Gilberto Gil, que é o Cérebro Eletrônico, e eu vou começar falando dessa música aqui, assim, o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu. Eu caco meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso, eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo para cachorro, e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque sou vivo, sou muito vivo e sei que a morte é o nosso impulso primitivo, e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Além da beleza da música, que já discute conceitos interessantes da inteligência artificial, uma inteligência fraca, da inteligência forte, uma concepção mais clássica e polêmica até, em alguma medida, mas há um contexto de produção dessa música que foi na década de 60. Em 69, Gilberto Gil estava preso e ele tinha necessidade de se expandir, isso no relato dele, na prisão. Então, ele tinha uma vontade de, uma vez com o seu corpo e um corpo negro preso, eu quero marcar isso, porque eu trabalho meu pensamento no probatório e nas relações raciais, dentro do processo penal. Então, um corpo negro preso que precisava se expandir para conter aquela ideia de prisão que caía sobre ele. E ele, então, se recorreu à concepção de tecnologia, compôs também vitrines e compôs também futurível. Acontece que hoje as coisas mudaram, a tecnologia se expandiu, está extensa, e agora está feito para capturar esses corpos e essas dimensões socio-raciais em que nós estamos envolvidos. Então, pensar o processo penal hoje é pensar numa resposta para essa polêmica que é transhistórica na história do universo, na história mundial e especificamente na questão brasileira. A palavra tecnologia, ela pode ser enquadrada tanto nessa pauta que foi aqui tratada pelas minhas colegas, mas pode também ter um quê filosófico, ao estilo Foucault, que seria
uma tecnologia no sentido de que o poder em si é uma tecnologia, o poder ele se reinventa, ele se reapresenta, e aí já surge uma primeira pergunta de cunho estrutural. Por que, então, pensar em tecnologia com tanta veemência em um processo penal que tem 80 anos, né, de projeção, de existência, que não consegue absorver as medidas básicas de estruturação do seu procedimento para ter uma conformação devida, mas que se ressente e já quer trazer diversas tecnologias violando direitos e garantias fundamentais, como um deles o direito de autodeterminação informacional, que é muito bem trabalhado pela corte alemã, né, e pela doutrina, e também na própria Argentina. Bom, dito isso, essa é uma reflexão crítica que a gente tem que fazer para pensar que a palavra da moda, e a palavra da moda, por que a palavra é da moda? O algoritmo. Porque, a partir dessa palavra, novos conceitos, novas denominações estão surgindo. Então, eu poderia até pensar numa teoria algorítmica do processo penal, né? Eu poderia pensar numa culpabilidade algorítmica. Eu poderia pensar nas questões raciais, racismo algorítmico. Então, há um momento, isso é normal, da chegada do tema, há uma derivação conceitual, uma derivação de adjetivos que passam a circular e para poder ter uma ambientação e também mobilizar as ideias do campo. Bem, e o que é que me traz aqui no campo da investigação, no campo do processo penal, no campo da minha atuação como promotor de justiça, que atuei durante muito tempo, mais de 10 anos aí, na atmosfera criminal, naquilo que eu digo que são os processos da grande massa, roubo, furto, tráfico de drogas, nada que é dado como do conceito de um crime de elite, sim os crimes da grande massa. Então, o objeto que eu trouxe para reflexionar, pensar sobre esse tema é o reconhecimento de pessoas, né? O reconhecimento de pessoas no processo penal. Nós temos um reconhecimento de pessoas que é um reconhecimento presencial, frente a frente, né? Que está regulado ali timidamente no artigo 226, que recebeu severa crítica jurisprudencial pelo precedente que foi, quer dizer, até que se discutisse ali de fato é um precedente ou não, né? A decisão do ministro Schietti, no STJ, e temos uma modalidade, que eu diria uma modalidade marginal, uma modalidade que fora da lei e que, no entanto, foi consubstanciada, que é o reconhecimento fotográfico, né? Então, um questionamento de raiz. Por que apostamos tanto na prática num reconhecimento fotográfico, se não há essa menção na lei? Por que esse tipo de reconhecimento prevalece tanto, né? Por que esse tipo de inquisitorialidade, né, se desenvolve, né, através desses conceitos de atipicidade, prova e ritual, para um meio de prova em que uma dogmática processual penal vai definir, independente de qualquer crítica, vai dizer, de início, o reconhecimento de pessoas, mesmo quando são cumpridas as regras previstas no artigo 226, é uma prova marcada pela fragilidade diante da maleabilidade da memória humana. E aqui eu invoco uma pequena frase de um poeta, o Ali Salomão: a memória é uma ilha de adição. Então, diante dessa maleabilidade, eu já tenho um meio de prova fragilizado. E agora eu caminho para discutir, então, o reconhecimento fotográfico no campo digital. A fotografia em si, a história da fotografia em si, de torná-la um meio digital, ela já é uma história problemática. Já na década de 40, quando a gente se vincula ali a Kodak, né, com a ideia de Shirley, né, que era uma mulher branca, com todas as características, né, de foto, os profissionais da foto e que estavam vinculados à Kodak tinham diversos problemas, né, para poder diferenciar ou dar um tom exato quando nós tivéssemos um ambiente multirracial. Então, essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui sobre uma tecnologia, que eu vou chegar adiante, sobre uma tecnologia de reconhecimento facial,
ela é uma discussão antiga no sentido de que ela é precedida por uma discussão pela própria qualidade da foto. Bem, e para onde é que nós evoluímos no sentido de degradação, né? Onde é que nós pioramos no sentido de criminalização? E aí eu desenvolvo agora o olhar criminológico sobre o reconhecimento fotográfico. Qual o campo que se mostrou fértil para que esse reconhecimento fotográfico crescesse cada vez mais na realidade? Este campo, este espaço, foram as redes sociais. Com o advento das redes sociais e com a vida digital e com a nossa autoexposição por a necessidade de um dia, eu brinco, um dia de blogueirinho ou um dia de blogueirinha, que a gente faz, coloca ali um pouco da sua vida, da sua ambiência ali, você está fornecendo um dado, você está fornecendo uma informação. E o que é que isso poderia até se pensar num conceito mais alargado de método oculto, né, de investigação? O que é que a polícia começou a fazer? A captar essas fotos, havendo um crime, e transmitir essas fotos para a vítima, e dizendo assim, olha, você reconhece essa pessoa que cometeu o crime? Né? Essa pessoa que já está fichada aqui, estabelecendo um diálogo, né, que não chega aos autos. Já tem um problema que esse diálogo entre a polícia e a vítima não chega aos autos, não é documentado, e, no entanto, exerce um papel criminógeno. Por que exerce? Porque a partir desses contatos e a partir dessas visualizações por rede social, vários casos de reconhecimentos errados começaram a acontecer. E se eu tenho um reconhecimento errado, eu tenho um impulso criminal, de processo criminal, totalmente equivocado. E se eu fomento esse tipo de atividade, eu estou fomentando um sistema que criminaliza comportamentos humanos, ou seja, faz com que haja um enquadramento típico a partir de um reconhecimento totalmente errado no que diz respeito ao procedimento e à própria fiabilidade da fotografia. Fora que, ainda que nós pudéssemos dizer que a pessoa a ser reconhecida fosse realmente quem praticou o crime, de acordo com a jurisprudência australiana e os textos que lá podemos encontrar, e aqui eu faço referência ao querido professor Antônio Vieira, se destaca o chamado efeito deslocamento. Significa que, antes de se proceder a um reconhecimento efetivo, formalizado, você tem contato com algum material informativo sobre aquele caso, no que diz respeito à imagem, e o que eu estou discutindo aqui é foto, a probabilidade que eu tenho é de que eu substitua qualquer possibilidade de memorização do rosto no momento do evento criminoso por essa foto que me foi mostrada. Então, isso já dá um direcionamento, uma sugestibilidade, gerando esse deslocamento, que é no sentido de que uma máscara facial é substituída por outra máscara facial. Na pior das hipóteses, né, aí, ou na menos pior, melhor colocando, nós vamos ter aí um efeito dubitativo, né? Aquele que vai proceder ao reconhecimento deve estar numa crise emocional. Pense num crime de roubo, e já tem um efeito arma como variável. Né? Pense no crime de roubo, você já tem um efeito arma variável no sentido de que a arma ela causa um constrangimento na pessoa, deixando-a de tal modo de um estresse nervoso que essa pessoa tem dificuldade em reconhecer efetivamente quem foi o autor do crime. Essa pessoa já é sugestionada via WhatsApp, né, o meio digital, né, uma rede que está integrada no nosso convívio, né, a ver uma foto que foi captada de uma rede social que a gente não sabe qual é, Facebook, né, Instagram, a gente não sabe qual é a fiabilidade, qual é a procedência, qual o registro dessa foto, e na prática não se busca nada nesse sentido. Ela está tendenciosa a reconhecer, porque ela é convidada a reconhecer. Daí a sugestibilidade desse tipo de procedimento. Então, só esse estado de dúvida prejudica a qualidade da persecução penal, porque uma vez pressionada, ela tende a reconhecer essa foto que lhe é mostrada. Isso para dizer que nós, vamos colocar aqui, e quem quiser
que se sinta à vontade para dizer eu não, mas de maneira geral, nós não temos uma preocupação em construir uma concepção do erro processual, uma teoria do erro no processo. Se a teoria do erro de tipo no direito penal evoluiu, mas ficou por lá mesmo, porque não tem aplicabilidade prática quase nenhuma, né, nesse processo você não vê, nós não temos uma discussão sobre o erro processual. E onde é que eu quero chegar aqui? A expectativa que nós temos de erro é apenas quando depois tem uma condenação, né, já está em execução, houve uma intervenção da mídia e houve uma denúncia do sistema, uma denúncia contra esse tipo de situação, como que foi que aconteceu agora com a reportagem investigativa feita pela Folha de São Paulo, né, que condensou diversos dados em que o reconhecimento, na sua modalidade prioritariamente fotográfica, ele é utilizado de forma sem qualquer critério. E por quê? E por que eu quero pontuar isso? Porque qualquer pessoa que esteja começando, estando nas primeiras linhas de processo penal, saberá dizer que você oferecer uma denúncia com base apenas em um tipo de reconhecimento, isso é tecnicamente inviável. Você decretar uma prisão preventiva com base só nesse tipo de reconhecimento, ela é inviável, e você sentenciar de forma condenatória com base só nesse tipo de reconhecimento também é inviável. Só que essa noção basilar, essa noção de introdução ao direito processual penal, ela não chega na prática, porque temos diversos casos em que o reconhecimento foi utilizado como único meio de informação, como única informação probatória para se ter a resolução do caso. E aqui eu abro espaço para discutir a partir da empiria, ou seja, do que se dá efetivamente na prática, que o que se constrói jurisprudencialmente, ao meu ver, sobre o reconhecimento de pessoas, ainda que se tente consertar, ainda que se tente validar, parece que desconsidera um pouco a prática. Porque, vejam, o que é que se tem dito? Que o reconhecimento, né, uma vez corroborado, muito antes ainda dessa decisão do ministro Schietti, uma vez corroborado por outras provas, ele poderia ter a sua validade, ele teria um valor probatório significativo. Mas o que eu gostaria de apostar, enquanto leitura, é que não há corroboração. Essa ideia de corroboração é uma fórmula ficcional, abstrata, que busca ter um aproveitamento de uma prova de baixíssima qualidade e de baixíssima fiabilidade. Porque quando você vai ver o que é que está corroborando esse tipo de prova, o reconhecimento, são testemunhas de policiais, né? São testemunhas de ouvir dizer. Então, quem corrobora o quê? Então, estou num ambiente probatório extremamente fragilizado, que se tem uma ideia de corroboração como se fosse um cálculo básico matemático. Eu tenho 3 testemunhas que confirmaram o reconhecimento de pessoas. Então, a minha hipótese é a seguinte, que o reconhecimento de pessoas, ele estabelece no processo penal um novo regime de veridição, de dizer a verdade, seja lá qual for o conceito de verdade que você queira abraçar. Verdade por correspondência, verdade por persuasão, verdade por consenso, seja o que for. A ideia é que, por ser um reconhecimento que trabalha com a noção de certeza visual, você viu, né? Inclusive se estabelece como critério, você tem condições de fornecer confiança, né? Qual o seu grau de confiança? Essa é uma pergunta extremamente subjetiva, né? Não me parece adequada para dar qualquer empréstimo de validade a um tipo de prova dessa forma. Mas como ele tem uma certeza visual, certeza entre aspas, como ele trabalha com essa lógica, ele produz um excesso epistêmico. E o que é isso? A produção da verdade. Ele em si, ele engloba
ele em si, ele como se ele triturasse toda a lógica do processo, porque você está dizendo que a vítima reconheceu, e aí ele tem um excesso epistêmico, ele alucina a prática probatória, e a partir dele, todas as inferências podem surgir de forma autorizada, o que não é verdadeiro. Essa ideia de excesso epistêmico ela é trabalhada por Cunha Martins, só para a gente ter aqui a fidedignidade em relação à matriz do pensamento que a gente está utilizando. Ele trata de uma outra situação, mas eu quero trazer aqui para o ambiente do reconhecimento com um olhar prático, né? Com um olhar prático. E é por isso que há uma disputa no campo que está tendo aqui, é uma disputa de narrativas, né? Usa-se ou não usa o tipo de reconhecimento? Pois bem, feito esse tipo de reflexão, eu passo agora, e já me encaminhando para o final, para aquilo que talvez seja o assunto do momento, né? Principalmente depois do documentário veiculado, que está sendo veiculado na Netflix, que é a tecnologia de reconhecimento facial. Boa parte do que eu poderia colocar aqui já foi trabalhada por Daniela Dora, pela professora Daniela Dora, no sentido da autodeterminação informacional, né? No sentido de banco de dados, né? E no sentido da sensibilidade de informações biométricas, né? Esse rosto que vos fala tem uma informação biométrica. A questão é, qual é o dado que vai compor essa aprendizagem da máquina? Qual vai ser essa base de dados? A foto de Saulo atual ou a foto de Saulo disponibilizada ao Detran? Ou a foto de Saulo disponibilizada para a sua carreira funcional de promotor de justiça? Como vai se ter o acesso a essa foto? Quem está discutindo esse sistema? Qual o grau de diversidade em relação a esse tipo de reconhecimento fotográfico, né? O que é que nós estamos alimentando de informação? Ele está preparado para reconhecer adequadamente pessoas negras e brancas, ameríndias, asiáticos? Ele é um tipo de reconhecimento que vai se destinar apenas de forma condensada e violenta para imigrantes? Houve uma discussão na comunidade científica, tecnológica, sobre a qualidade, a procedência e o grau de acurácia desse tipo de reconhecimento? Essas perguntas não são perguntas novas. Essas perguntas são perguntas antigas que já foram colocadas, por exemplo, em relação à prova pericial. E aqui eu citaria a professora Carmen Vasquez, em quem vai se discutir essa cegueira, que eu diria até deliberada, que se estabeleceu na prática processual penal em relação à prova técnica, que assume, olha, outro regime de veridição, pensando em um ato próprio, assume praticamente um ar de inquestionabilidade. E professora Carmen e Mariana Gascon, outra professora, vai trabalhar com a ideia de ceticismo epistêmico. E o que é isso? Essa palavra bonita, né? Bonita, essa expressão bonita, estranha, mas que é preciso ser dito. Você duvidar da qualidade informacional dessa prova, você duvidar, antes de mais nada, do campo de consenso que é feito, que é produzido em relação a essa prova. A diferença é que, no caso da tecnologia, há um envolvimento de grandes corporações, há um envolvimento de muito dinheiro, de muita economia. Amazon, Microsoft, IBM, Facebook, não sei o que é que quem está dentro de quem aí nessa lógica interrelacional, né? Mas tudo isso sendo fomentado para desenvolver uma espécie de resultado e de eficiência do processo penal. E é daqui do meu estado que sai um dos discursos mais ostensivos em que a governança diz em que o secretário disse à época que não haveria problema, né? Que nós já temos 200 mandados de prisão que foram cumpridos com a tecnologia de reconhecimento facial. Aí é a parte da história que é contada, mas nós que queremos perguntar
foram cumpridos 200 mandados. E quantas pessoas foram abordadas? Quantas pessoas foram abordadas para que se chegassem nesses mandados, né? Porque a tecnologia pode ter chegado no rosto, né? Deveriam existir protocolos de abordagem, esse é um outro questionamento, abordagem policial, né? Não se sabe, não há nenhuma descrição de como foi feita essa abordagem, né? E o fato é que muitas pessoas são abordadas até que se cheguem a esse tipo de cumprimento de mandado de prisão e se conte essa história. Fora que nós temos uma excessiva captação de dados, né? Excessiva captação de dados biométricos de pessoas que não têm qualquer vinculação, qualquer contato, que não autorizaram, não tem qualquer vinculação, qualquer contato com a atmosfera criminal, que não autorizaram e que seus dados ficam lá, né? Vão ficar lá. Então, essa é uma problematização de direito fundamental, né? Vamos dizer assim, do campo das razões públicas, não é? O que deve prevalecer, o que não deve prevalecer. O fato é que a gente não pode abrir as portas para um processo de tecnologia que não está efetivamente bem definido e com diversos problemas. Daqui a pouco, para finalizar minha fala, eu vou tratar da questão dos vieses. E tem até uma outra leitura sobre esse próprio nome de viés, do que é o viés, né? Queria pensar aqui agora com vocês o seguinte. Considerando que eu coloquei que o reconhecimento, se minha hipótese tiver alguma plausibilidade, que o reconhecimento ele estabelece um regime de veridição, né, de dizer a verdade no processo, ou de persuasão, seja lá o que for, que trucida, que engloba outros procedimentos, imagine quando essa informação, e aqui eu não vou entrar na discussão do que seria fonte e meio, embora seja uma discussão extremamente necessária, mas quero trabalhar com a nomenclatura um pouco mais alargada, até porque, mais alargada, e sendo muito sincero, até porque não refleti a partir dessa distinção em relação à tecnologia de reconhecimento por máquina, né? A tecnologia de reconhecimento facial. Então, eu queria pensar aqui com vocês, será que esse regime de veridição, uma vez essa prova tecnológica, né, essa informação tecnológica dentro do processo, já não mais pensando em mandado de cumprimento de prisão, ela não exacerbaria mais ainda, não tornaria ainda um tom hiperbólico, né, essa ideia de que o reconhecimento de fato está exato? Né? Qual a capacidade de contestar isso dentro do processo? Digo isso porque esse tipo de reconhecimento ele chega com a autorização de um imaginário e de uma concepção de que a tecnologia ela é neutra. Por que se tem essa concepção? Porque aquela história de computador que venceu o maior jogador de xadrez do mundo. Então, ele entender que o computador esse cérebro eletrônico só fosse apenas uma linguagem matemática, que não pudesse errar, que não pudesse ter desvios. Então, eu acho que um assunto que a gente tem que pensar discutir, como já foi levantado aqui, como interpelar esse tipo de informação probatória, se vamos utilizar o que já foi dito sobre cadeia de custódia, ou parte do que já foi dito de cadeia de custódia, até porque chega um ponto em que a gente vai ter aqui uma inexplicabilidade algorítmica, né? As grandes corporações o que dizem, não podemos revelar até esse ponto aqui, com um grau de conexão tão denso, a gente não consegue revelar esses processos aqui. Né? E aí, se eu não consigo revelar, eu não tenho transparência. Se eu não tenho transparência, isso não me parece servir ao processo penal. Então, teremos que discutir admissibilidade, valor probatório disso, se sendo admitido, até que fase seria admitido isso, se seria apenas para fins de
na fase investigativa, em que condição? São perguntas que a gente tem que pensar, porque há um ciclo vicioso que se dá sob a proteção de uma palavra chamada corroboração. Quando você diz corroboração, parece que está tudo autorizado. E aí, o que é que pode acontecer? Eu posso ter um ciclo vicioso de que diversas provas frágeis, diversas informações probatórias frágeis dialogam entre si, né, e são muito mais poeira do que efetivamente algo denso e aproveitável para o processo penal. Eu teria muitas outras perguntas para colocar, para pensar essa questão da tecnologia de reconhecimento, né? Mas acredito que no debate isso possa crescer mais, né? Com alguns exemplos. Para finalizar esse tema interessante, e um tema que toca a realidade do processo penal, é que o que se tem dito é que esse tipo de tecnologia de reconhecimento facial, ela está acompanhada por vieses, né? Vieses raciais, vieses de gênero, vieses de classe. Eu queria fazer mais uma provocação, que era a seguinte: será que isso é viés? Será que é um ponto fora da curva, por mero descuido? Quando eu olho para a mídia digital e coloco lá mulheres bonitas, e só aparecem mulheres brancas. Quando eu boto professoras negras, aparecem professoras ou mulheres negras em filmes pornográficos. Quando eu coloco bonecas bonitas, aparecem bonecas brancas e não aparecem bonecas negras. Tudo isso que tem sido direcionado efetivamente para a população negra, será que isso é caracterizável como viés? Ou para as mulheres, como ficou tratado no documentário, não só uma questão racial, será que seria só viés? E curioso que o combate a essa situação só foi feito porque Joy ela se colocou a partir de uma epistemologia própria de vida, e ela diz lá: eu, enquanto mulher negra, tive grande dificuldade de ser aceita na tecnologia. Então, essa é uma discussão que não viria do outro lado das grandes corporações. Então, só Joy em si já é um ponto fora da curva. O que eu quero pensar é que viés, para mim, é uma palavra insuficiente para traduzir um mecanismo de capturação, professora Daniela Dora, aproveitando a palavra, fiquei muito feliz, de corpos, e a gente tem que racializar o debate, de corpos negros e negras que sistematicamente são capturados, né, pelo sistema de justiça e são colocados em uma experiência como cobaias de experiências tecnológicas nesse sentido. Essa aqui não é uma questão pontual, né? Se você olhar para trás e tiver uma visão minimamente sistêmica, você vai ver que toda vez em que algo foi instalado, algo foi pensado, em qualquer campo da vida, sempre o resultado de prejudicial se deslocou para mulheres e pessoas negras. Nesse sentido, a palavra viés, para mim, não gera o contentamento, é um contentamento descontente. Aponta para um problema, mas não discute, não engloba o problema em sua dimensão maior. Acredito que são essas as minhas considerações. Gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar o Instituto por esse debate e dizer que é uma grande alegria. Obrigado. Muito obrigado, Saulo. Acho que o debate é extremamente interessante. A professora Flaviane fez uma questão ali no chat, não sei se ela quer fazer oralmente, fique à vontade, senão também posso ler.
Mas Ô Vinícius, lê para mim, porque aqui o negócio pode ser interrompido a qualquer hora. beleza, não, leio sim. Mas acho que é muito interessante a gente pensar como todos esses temas tratados, eles são explorados em artigos, em pesquisas de ponta, mas não tanto em manuais, né? Os manuais, eles ainda têm que caminhar bastante para aprofundar, ou pelo menos fazer uma visão geral sobre esses temas mais recentes, o que me parece bastante relevante, e aí ressalta a importância desse nosso evento e das falas de vocês, a quem eu agradeço mais uma vez. A professora Flaviane fez uma pergunta, direcionou a Daniela, mas, por óbvio, fica aberto a todos vocês, dizendo que ela tem preocupação com o compartilhamento de bancos de dados criminais com outros, como o de cordão umbilical, doador de medula, e aí pergunta: como podemos usar a proteção de dados para controle de níveis de compartilhamento possíveis e quais seriam os completamente inadmitidos? Fiquem à vontade para responder. Reitero para todos os ouvintes, mandem perguntas, aproveitem a oportunidade ali pelo chat que a gente faz agora. Se não, depois eu também faço mais uma, sem problemas. E acho que a Flaviane também quer fazer mais uma depois, mas vocês podem começar com essa, depois a gente vai avançando, e fiquem à vontade quem quiser responder. Dani, começa contigo aí, então. Tá. Então tá, bom, em primeiro lugar, obrigada, Fabiane, pela pergunta. Acho que isso se não o coração do problema dos bancos de dados, é um dos órgãos vitais. Então, acho que a questão, para além do que eu mencionei, né, do regime de dados pessoais ser eminentemente procedimental, então, que não é uma vedação desse tratamento, mas que ele seja, então, efetivado de forma adequada, e, portanto, a atenção para esse tratamento é para os princípios de necessidade como um dos pilares principiológicos, né, mas também o de necessidade, finalidade desculpa, agora me faltou o terceiro que eu ia falar, mas enfim, para além desses princípios que eu mencionei anteriormente, acho que na lógica de categorização dos tipos de acesso e de compartilhamento, existe uma teoria, um teste específico que, inclusive, na petição do Data Privacy, o pessoal faz, na petição de amicus curiae para o caso do cadastro de base dos cidadãos, que é um teste específico de sopesamento para a identificação do interesse público no uso compartilhado de dados. Então, é uma oposição à ideia livre de livre integração ou de plena interoperabilidade, baseada em uma leitura do Gillian Black e do Leslie Stevens. Então, para afastar o conceito adversarial de que a privacidade e a proteção de dados pessoais seriam um obstáculo para esse tratamento por parte do poder público, e fazer, então, uma abordagem que seja cooperativa, buscando essa melhora da privacidade com relação à utilização desses dados pessoais. Então, essa sistemática mais expressa teria que estar regulamentada com base nesses princípios que eu mencionei a vocês, relacionados à finalidade, necessidade e transparência. Acho que seria isso. Não sei se Nathalie também quer complementar, ou o professor Saulo Matos também. Eu gostaria, sim, acho que o anteprojeto coloca algumas, porque essa pergunta, né, e a preocupação específica de como impedir o compartilhamento de dados de pessoas, né, que estão presas com, sei lá, dados sobre doadores de medula e tudo mais, porque eu acho que essa é uma preocupação legítima e parece, de fato, né, uma preocupação que, enfim, evitaria uma objetificação ainda mais drástica, né, enfim, das pessoas que estão em situação de prisão. Então, como fazer isso? Eu acho que o anteprojeto indica alguns caminhos.
O anteprojeto, por exemplo, permite que, no âmbito ali, né, do LGPD penal, ou seja, de autoridades da persecução da segurança pública, e até permite o uso compartilhado ali, respeitada a finalidade, respeitada, né, a proporcionalidade e tudo mais. Mas o compartilhamento, ou seja, o uso compartilhado entre autoridades competentes, que são essas da persecução penal e da segurança pública, com outros órgãos que não são autoridades competentes, esse tem que ser previsto em legislação específica. E por que é que tem essa vedação? A gente consegue imaginar, mas eu acho que esse contexto informacional e normativo que a Daniela trouxe no começo nos dá a dimensão dos riscos, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem dados de brasileiros tratados pelo poder público sobre as mais variadas, enfim, esferas da vida. Se uma pessoa, por exemplo, é titular do benefício do Bolsa Família, ela precisou antes passar por uma entrevista e entrar no CadÚnico, que é esse cadastro de informações, né, sobre vulnerabilidades, para a identificação e caracterização das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, tem ali dado de cada membro da família sobre educação, sobre saúde, sobre se tomando um remédio, sobre de que são feitas as paredes, quantos banheiros tem, sobre se essas pessoas pertencem a grupos tradicionais específicos, sexo, gênero, enfim, todos esses indicadores de vulnerabilidade são identificados porque naquele ambiente específico, ou seja, dados para assistência social, se precisa identificar esses indicadores de vulnerabilidade, de risco social, para se endereçar, ou seja, quem está ali nos critérios de elegibilidade do Bolsa Família vai receber Bolsa Família, quem é jovem vai ser dirigido para, sei lá, o jovem aprendiz, pessoas em situação de pobreza também vão ser dirigidos para o tarifa social, e por aí vai, né? É um cadastro que é usado para mais de 20 programas sociais. Se essas informações passam a ser usadas por órgãos de segurança pública, a gente vai ter dados sobre vulnerabilidades instruindo a atividade de criminalização. Eu acho que isso é uma coisa das mais, né? Colocar riscos que são óbvios, assim. Sobretudo quando a gente observa no Brasil que a criminalização ela é racializada, ela está dirigida ali a pessoas negras, a pessoas pobres, a comunidades específicas, então, né, a endereços específicos. Então, isso nos levanta, de fato, uma série de preocupações. Então, essa limitação, por exemplo, que está na LGPD penal, ela observa que um cidadão que não tem opção, senão a dar seus dados para receber um benefício social, tem as suas expectativas legítimas violadas, se esses dados são utilizados, são tratados para fins de segurança pública. Então, esse tipo de compartilhamento, de uso compartilhado de dados, é limitado, né, e é condicionado a uma atividade legislativa que, em tese, deve endereçar todos esses dilemas que a gente consegue antecipar. Certo. Não sei se o Saulo queria... Dani, quer comentar mais alguma coisa? Te interrompi? Fica à vontade. Não, é porque eu ia... Da fala da Nathalie me veio ainda mais um questionamento quanto à questão do fato de que os dados biométricos no Brasil são majoritariamente coletados por meio e em nome da cidadania. Então, para exercer o teu direito como cidadão, tu precisa fornecer esses dados. E agora a gente tem um banco nacional multibiométrico. Então, acho que essas regulamentações são essenciais, né, Aí, se eu puder levantar a mão para dialogar com isso, assim, mas posso fazer depois do professor Saulo também. Não, eu tô aqui acompanhando aqui, eu concordo mesmo, porque essas questões de vulnerabilidade de direitos, a questão é como o conceito é introduzido, né? Ele vai introduzindo pouco a pouco, né, na nossa rotina, e você até que isso é naturalizado, né? Compartilhar dados biométricos, né? Então, engraçado, ele é naturalizado e até aplaudido, né? Porque não o acesso se dá via reconhecimento facial, né? Então, nada mais progressista, tecnológico do que isso, né? Então, é isso mesmo que vocês falaram. Nathalie, fica à vontade, queria fazer meu comentário, depois eu faço mais uma pergunta também. Essa
né, essa situação brasileira, né, porque, enfim, a gente até tem hoje em dia norma que autoriza a coleta de dados biométricos no âmbito da segurança pública. Todo mundo lembra a tramitação do pacote anticrime, né, a criação do banco multibiométrico com informações de íris, digital, que mais face e por aí vai. Mas esse tipo de medida levantou as nossas preocupações e gerou, por mais que tenha sido aprovado no fim, criou uma grande resistência, né? A criação, previsão desse banco multibiométrico, e aí a gente tem ali a lei de identificação criminal, que prevê hipóteses, né, de limitadas da necessidade de identificação criminal que pode ocorrer mediante a obtenção da digital e tudo mais. Mas, como bem disse a Daniela, assim, a população brasileira foi efetivamente, né, teve efetivamente seus dados biométricos coletados no âmbito das políticas eleitorais, ou seja, né, o tratamento de dados foi ali controlado, foi capitaneado pelo TSE. Nesse meio tempo, o TSE firmou dezenas de convênios, né, e instrumentos de compartilhamento de dados com os órgãos do Ministério da Justiça. Então, assim, polícias, com o próprio Ministério, com o CNJ, então, assim, a base de dados biométricos do TSE foi compartilhada, houve uso compartilhado de dados biométricos coletados para fins de exercício de direitos eleitorais com, né, órgãos que estão aí no âmbito da segurança pública, antes que uma lei regulasse a possibilidade ou limitasse os usos ou tudo mais. Além disso, a gente também tem, né, institutos de identificação civil, hoje em dia já coletando biometria facial, como é o caso aqui de São Paulo. Quem emite e atualiza o RG já tem aí seus dados biométricos faciais coletados. E eu digo isso porque se a gente fala, né, se o uso compartilhado não é bem vigiado por nós, né, não é bem controlado, a gente corre o risco de deixar passar grandes ameaças, porque são grandes ameaças que passam, né, sob a égide, aí, sob a bandeira da efetivação de direitos, ou de uma maior segurança na efetivação de direitos, e acabam vazando aí com menos publicidade, você vê, né, são instrumentos administrativos de compartilhamento para outros usos que não eram né, esperados pelos titulares de dados. A minha pergunta vai um pouco no sentido que acho que todos vocês comentaram sobre a necessidade de respeito à legalidade, como essas aberturas, essas novas tecnologias devem ser instrumentalizadas a partir de permissivos normativos e não sem uma previsão específica na legislação. Ontem, Luiz Estelita também falou bastante sobre isso, o Luiz Greco desenvolve, eu li um livro que ele traduziu, um processo penal, ele fez uma introdução bem interessante sobre isso, falando sobre como é lá na Alemanha, etc. Ao mesmo tempo, eu li uma tese, há um tempo atrás, deixa eu ver aqui, que é a do Gustavo Torres Soares, lá da USP, Investigação Criminal e Inovações Técnicas e Tecnológicas, publicado pela de Plácido, que me pareceu bem interessante. Ele faz uma problematização sobre a velocidade das novas tecnologias, que algumas vezes o legislativo não consegue dar uma resposta em tempo adequado. Então, ele problematiza se não seria razoável a gente estabelecer limites ou critérios para que, considerando inovações recentes e muito rápidas das tecnologias, a gente possa utilizar essas tecnologias no processo penal até que o legislador tome uma posição concreta, desde que por um prazo. Se eu não me engano, espero não estar passando a tese dele de um modo equivocado, ele propõe que se houver algum dispositivo, algum outro instrumento investigativo semelhante, utilizar essa normativa por analogia durante o prazo de uma legislatura. Uma legislatura é 2 ou 4 anos, né? Não tenho certeza, mas então seriam 4 anos, um prazo que, eventualmente, a gente poderia utilizar uma nova tecnologia sem ela prever, sem haver uma nova autorização normativa quanto a ela. O que vocês acham sobre isso? Será que a gente poderia abrir alguma brecha, abrir alguma exceção, algum prazo para que o legislador regule essas novas tecnologias, considerando que elas avançam muito mais rapidamente do que a atuação do legislativo? Fica para vocês todos, não sei quem gostaria de começar eventualmente. Eu poderia falar. Eu acho que o que tem de criativo, com todo respeito à tese, que eu não li, o que tem de criativo é vincular a legislatura, né? Porque isso já acontece na prática, né?
A questão da abertura dos conceitos, né, da teoria do direito, conceitos jurídicos indeterminados, você vai acoplando, ainda mais em termos de processo penal, né, que é tida como uma norma procedimental, então, de aplicação imediata, entra um pouco nessa discussão mais clássica, e aí os institutos, essas situações essas novas tecnologias, elas entram, né, ou se não entram efetivamente atuando no processo penal, entram, por exemplo, em um outro campo, e aí é o compartilhamento da prova, né? Ela vai entrar no âmbito administrativo, por exemplo, ou uma questão disciplinar, quer que seja, e isso vai ser aproveitado, né? Vai se dizer que teve contraditório, né? Que as partes são as mesmas, e vai ter o acesso a essa informação. Agora, o que eu penso assim, sabe isso? E isso é uma das discussões também do reconhecimento, a tecnologia de reconhecimento facial, é a ausência de um estudo de impacto da tecnologia, né? Então, se eu não tenho determinadas normas, e aí a questão do controle de racionalidade das normas, determinadas normas, a depender do tipo de conteúdo que está sendo veiculado ou do tipo de restrição que vai ser provocada, deve-se pensar no estudo de impacto, né? E aí a comunidade com expertise deve se apresentar, e as outras pessoas também, para poder discutir isso, né? Publicizar. Porque se você não fizer isso, acabou. Para mim, acaba, já é fim de linha, já, né? É meio que fim de linha, né? Não tem mais para... já acabou. Assim, como uma pessoa dá... O que eu vejo, né, de tanta violação de direitos, né, e de quantas violações silenciosas, que são omissões institucionais, né, uma dificuldade de reinterpretação, por exemplo, do Ministério Público. É incrível como a gente consegue pegar, você que é da parte do consenso do processo penal, pegar os acordos, deformar mais ainda, né? Trazer para cá, deformar mais ainda. Agora, a parte boa a gente não consegue, não quer pegar, né? Não quer pegar uma discussão do Ministério Público que tenta se refazer com centrais de integridade. Por esses dias, estava no Instagram e tem uma comunidade, né, de prosecutors ali discutindo, né, nos Estados Unidos, uma política de desencarceramento. Vai discutir isso aqui no Brasil? Então, é sempre uma parte muito conveniente que chega, né? Eu acho, até deixei de pontuar isso, sou favorável à tecnologia, como diria Paulinho da Viola, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Eu acho que a tecnologia, ela tem muito, né, para coletar dados, para tratar dados institucionais, né, no campo da investigação. Acho que isso, no sentido de diversas ocorrências, está dentro de um campo admissível, mas determinadas interferências são extremamente problemáticas. Por exemplo, interceptação telefônica. Se nós pegarmos para ler o conteúdo de interceptação telefônica, como é que a gente consegue retirar uma semântica, uma significação daquele conteúdo e dizer que a organização existe? Né? Qual é a referência daquele vocabulário, né? Qual é a referência daquele vocabulário que está naquela prova ali, que você diga, não, mas vamos pegar algo das antigas, né? Porque cocada é cocaína, cocada branca é cocaína, cocada preta é isso. Bom, beleza, né? Até que ponto podemos confiar no acesso à polícia a esse jargão da criminalidade e dizer que ela é uma tradutora fiel desse jargão para interpretar o que foi produzido na interceptação? Parece que tem um artigo de Gildo de Paula Ramos que foi publicado, não sei se foi na última edição, Vinícius, do Brasp, aquela edição fabulosa, dentre outras outras, né, discutindo especificamente direito probatório, e abordar essa questão da semântica, né, das palavras, né, da linguagem. E tratar de linguagem é tratar também de tecnologia, da linguagem de programação, do acesso, do não ter acesso, enfim. Então, para finalizar, para colocar, eu acho extremamente problemático
esse tipo de avanço, porque e fora isso que a gente não tem é uma cultura de pesquisa empírica, certo? Não tem uma cultura de pesquisa empírica no campo de direito penal, no campo de direito processual penal. Isso é tido como uma espécie de sociologia jurídica, como criminologia, o que torna mais ainda dificultoso você entender como, em que momento nós encontramos no processo penal, além dos nossos discursos de concepções sobre o processo penal. Então, a gente legisla sem chão, conceitua sem chão, porque o direito ele se fecha à recepção desse material, a essa fricção que é dada por essas outras áreas, né, das ciências sociais. Mas aí não, aqui não, né? Com todos os dados, com relatórios da Fiocruz, né, prefere-se dizer que a legislação de drogas, por exemplo, é uma legislação extremamente viável. Não sei, a pandemia tem me deixado pessimista em relação ao humano, mas, enfim, é o que eu penso. Beleza, só aproveitando antes de passar para vocês, já que o Saulo mencionou, esse artigo do Vitor está muito interessante mesmo, publicado no último número da revista, e agora em junho, ali pelo dia 20 e poucos, a gente não começou a divulgar ainda, mas a gente logo vai divulgar, a gente vai ter um evento de seminário de debates, de divulgação científica e debates dos artigos publicados. Vão ser 2 dias, uma quarta e uma quinta, ou uma terça e uma quarta, vai ser um evento aberto online, transmitido no YouTube, inclusive, onde a gente vai debater 4 artigos publicados na revista, e a ideia é fazer sempre um evento desse após a publicação de cada número. E um dos artigos vai ser o do Vitor, então vai ser bem interessante, já ficam todos convidados a assistir o evento, que vai ser bem legal, de divulgação científica dos artigos da revista. Nathalie, o Vitor tinha ligado o áudio, fica à vontade de interromper. Eu concordo com o professor Saulo, né? Essa experimentação, pelo que eu tenho visto, assim, deixa a defesa um pouco sem chão, né? Porque isso tende a ser, né? Alguns casos que todo mundo conhece, assim, o caso do espelhamento do WhatsApp, cidadão, inquérito que estava trancado, o cidadão né, chamado ali na polícia, onde é que seu celular? Toma aí de volta, tinha espelhado o WhatsApp do rapaz, pronto, depois daquilo, o inquérito é reaberto, tem uma ação penal para sobe lá, né, a reclamação da defesa, e muito obviamente a ministra identifica, bom, isso aqui não é uma interceptação, né, se estava espelhado, você habilitou uma função, no exercício da qual você consegue participar da conversa, consegue deletar conteúdo, consegue acrescentar conteúdo, consegue interferir ali no canal. Então, isso definitivamente não é, né, um método de investigação que, enfim, né, que garanta ou que exclua, né, a possibilidade de manipulação, que proteja, né, mas estava sendo experimentado, né, não houvesse sido questionado de maneira hábil, né, se a pessoa não tivesse seus direitos adequadamente defendidos, podia ter chegado aí numa condenação. Então, eu acho que esse déficit normativo, por um lado, né, essa cultura de documentação deficitária, e eu acho que essa pouca elaboração mesmo, acerca das premissas, né, do que é que eu preciso garantir para que a informação, né, chegue ao processo, enfim, evitando erros, evitando criminalização injusta, né, preciso garantir que essa prova, enfim, ela é integral, que ela não foi manipulada, que ela não foi alterada, enfim, frequentemente essas coisas não estão dadas em uma série de métodos, entre eles os métodos ocultos, é por isso que tem uma procedimentalização tão exaustiva, né, do que deve ser feito, de quem controla, de quem verifica, de quem está vigiando, enfim, tem, né, controle de acesso. Então, sem isso, eu acho que é uma experimentação cujo ônus está inteiro nas costas do acusado, uma experimentação cujo ônus está inteiro nas costas da defesa. E eu acho que tem uma outra coisa sobre, né, esse olhar para a tecnologia e como que ela chega no processo penal, porque é verdade, a tecnologia tem aí, né, incrementado o repertório das agências penais. Por outro lado, tem incrementado também nossa capacidade de proteger nossa própria privacidade e poderia estar incrementando o repertório da defesa também. A gente tem aí bons exemplos, né, de casos, mas casos que estão muito
não são a regra, por exemplo, em que houve uso de imagens para demonstrar defesa, em que houve, né, uso de DNA para demonstrar inocência, em que houve, por exemplo, uso de rastreamento, de localização, para demonstrar que se o indivíduo estava lá naquele lugar, e isso pode ser constatado pelos dados de localização que estavam sendo captados pelo dispositivo dele, não poderia estar naquele outro fazendo. Só que a tecnologia, né, para além de pensar o potencial discriminatório, não, né, para além de pensar quem faz o algoritmo, as bases de tratamento, os métodos de limpeza, para pensar todas essas fases, como elas podem reproduzir discriminação, também tem que pensar a fase do acesso, porque essa tecnologia frequentemente não está acessível para todo mundo, não é repertório de defesa para todo mundo que, né, se confronta ali com a justiça criminal. Então, eu teria dificuldades de, num contexto como o brasileiro, imaginar que essa sugestão repercutiria em resultados positivos ou em resultados justos, ou nos ajudaria a garantir aquele que é um fundamental propósito do processo penal, né, que é evitar a criminalização injusta, assim, que é garantir direito, né, que é preservar direito. Eu acho que talvez torne, né, o outro objetivo também, que é, enfim, garantir esclarecimento de fatos, né, mais possível, talvez seja um processo mais eficiente, mas aí é o custo do objetivo que não pode ser negociado. Então, acho que é isso. Eu só concordando com o Saulo e a Nathalie, só trazendo um ponto a mais com o que o Saulo mencionou sobre a avaliação de impacto. Eu acho que é essencial, e que o anteprojeto daí traz, né, na LGPD penal, traz essa previsão de avaliação de impacto, o relatório, eles chamam de relatórios de impacto, a proteção de dados, e o outro é o relatório que eles falam de vigilância, que seria o equivalente à avaliação de impacto regulatório. Então, acho que os dois são documentações super importantes para instruir o processo legislativo antes da criação ou alteração de medidas interventivas informacionais. E aí, acho que, no mínimo, se fosse fazer esse exercício aí de analogia, super complicado, né, por um prazo, enfim, teria que também ler. Fiquei super curiosa, porque, enfim, acho que é algo que instiga todos nós, de como dar conta o próprio direito é inerentemente conservador, então a gente já tem tendência a rejeitar, né, os avanços. Aí a gente pensa, não, aí a tecnologia está vindo, como a gente dá conta e tal. Mas aí pensar pelo menos essa avaliação de impacto como sendo algo essencial para se fazer por um período mínimo. Aí não sei também, ontem a Heloísa Stelita falou também sobre como a NPD, ela tem competência, apesar das exceções, né, previstas no artigo 4º, elas ainda assim podem ir para os relatórios para a NPD avaliar. Então acho que a gente um caminho seria aproveitar que isso já está, que a NPD já está aí, mas igual acho que é super problemático fazer essa adesão sem, no mínimo, essa avaliação de impacto. O pessoal do chat hoje ficou tímido, ninguém mandou pergunta, coisa séria, os ouvintes não mandaram nada ali, então acho que se vocês não tiverem mais nenhuma consideração, a gente pode dar o debate por encerrado, mas fiquem à vontade. Enquanto isso, eu convido a todos para a continuação do evento amanhã de manhã. A gente vai ter o 4º painel às 9 horas, sobre análise de dados, Big Data e mecanismos preditivos, com o Pablo Nunes, o Wanderson Castilho e a Melina Risso. Amanhã pela tarde, a gente vai ter a apresentação de trabalhos, a partir das 2 horas. E na sexta-feira, a gente finaliza o evento pela manhã, às 9 horas, sobre videoconferência e audiências criminais, com Gabriel Sampaio, Vinícius Assunção e Ana Cláudia Pinho. Certeza que os próximos dias ainda teremos ótimos debates, como a gente teve hoje, como a gente teve ontem e na segunda-feira.
Então, agradeço a vocês, foi um prazer escutar vocês e a gente está junto para debater. Agradeço a participação e tenho certeza que logo mais a gente vai estar junto em outros eventos, seja online ou presencial futuramente. Então, obrigado, Nathalie, obrigado, Daniela, obrigado, Saulo, Flaviane. Valeu, Vinícius, um abraço, até logo, vocês também, Daniela, Nathalie, satisfação, prazer, até mais, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau.